Hoje, nós vamos fazer um mergulho absolutamente fascinante num assunto que vai, literalmente, virar de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia sobre os nossos próprios sentimentos. Sabe aquela ideia de que as emoções têm uma impressão digital biológica fixa? Pois é, nós vamos desconstruir esse mito todinho hoje. E para começar já com o pé na porta, escuta só essa frase. Tudo o que se pensava saber sobre o que sentimos e por que sentimos acaba se revelando incrivelmente errado. Impactante, né? Ela bate de frente com aquela nossa intuição mais básica de que as emoções são reações automáticas, pré-programadas, sabe? Tipo reflexo incontrolável. Por muito tempo a ciência acreditou piamente nisso. Mas como a gente vai ver agora, os dados mostram uma realidade bem diferente e muito mais empolgante. Para organizar nossa linha de raciocínio, a gente vai passar por 5 pontos rápidos hoje. 1. O mito das emoções fixas. 2. A busca por impressões digitais. 3. O cérebro e a degenerescência. 4. Por que a variação é a regra. E 5. Como as emoções são criadas de fato. Então, vamos lá. Seção 1. O mito das emoções fixas. O contraste histórico aqui é muito claro. Pensa na visão clássica do cérebro. Ela dizia que as emoções tinham essências, tipo marcadores biológicos fixos no nosso corpo, e que elas eram gatilhos disparados automaticamente pelo ambiente, quase como um botão de pânico. Do outro lado, a gente tem a visão moderna, que é o que a ciência de ponta prova hoje. As emoções, na verdade, não vêm de fábrica. Elas são experiências super individualizadas, mudam de forma absurda de um cérebro para outro, e o mais importante, são construídas ativamente no momento em que acontecem. É uma mudança gigantesca de paradigma, saindo de uma biologia estática para uma construção dinâmica. O que nos leva à seção 2, a busca por impressões digitais. Mas assim, é fácil entender por que os cientistas acreditaram na visão clássica por tanto tempo. Teve um estudo super famoso em 1983 que mostrou que só de você fingir uma expressão facial, seu corpo já mudava. Simular raiva, por exemplo, deixava as pontas dos dedos mais quentes, simular medo acelerava o coração. Isso foi o estopim para uma verdadeira caça ao tesouro na biologia. O pessoal começou a procurar a essência de cada sentimento. Acharam que um descobriu o gene da tristeza, ou um circuito no cérebro só para o medo, como a famosa amígdala, que carregou essa fama por anos. E nessa busca desesperada para apontar exatamente onde cada emoção morava, a ciência começou a colocar pessoas vivas em máquinas de ressonância magnética funcional. Eles dividiram o cérebro em pequenos cubos de dados, chamados de voxels. Pensa neles como se fossem os pixels de uma imagem, só que do cérebro. A esperança era clara. Toda vez que a pessoa sentir raiva, esse bloquinho específico aqui vai acender. Era a busca pela impressão digital biológica em sua forma mais literal. Para tirar a prova real, fizeram um estudo gigantesco. Uma meta-análise com nada menos que 1.300 pessoas, juntando dados de quase 100 estudos publicados ao longo de 20 anos. Foi o teste definitivo daquela teoria clássica. E sabe o que eles descobriram? Foi uma verdadeira bomba na comunidade científica. A busca simplesmente falhou. O resultado mostrou que nenhuma região do cérebro contém a impressão digital para uma única emoção. Nenhuma. A raiva não tem uma sala VIP no cérebro, o medo não tem um código postal fixo, o cérebro usa redes inteiras para criar emoções, mas nenhum neurônio existe com a única e exclusiva função de gerenciar um único sentimento. E isso nos traz à seção 3, o cérebro e a degenerescência. O grande segredo para entender por que aqueles cientistas não acharam nada está numa palavrinha chamada degenerescência. É um princípio biológico que basicamente significa muitos para um. Trocando em miúdos, o cérebro tem a capacidade incrível de usar várias combinações completamente diferentes de neurônios para chegar no exato mesmo evento mental. É por isso que uma emoção não pode estar presa a um circuito só. O nosso corpo tem múltiplos caminhos diferentes para construir a mesmíssima experiência. Para ficar bem claro, olha só esse estudo sobre excitação. Voluntários viram umas fotos provocativas e tinham que dar uma nota para o quanto estavam se sentindo excitados. O relato de homens e mulheres foi idêntico. Mesma intensidade, mesma emoção. Mas, quando foram olhar o mapa cerebral, padrões totalmente opostos. Nas mulheres, a atividade focou na ínsula anterior. Nos homens, no córtex visual inicial, ou seja, mesma experiência emocional, mas alcançada por caminhos biológicos e neurais completamente diferentes. Não é louco isso? Seguindo em frente, seção 4, a variação é a regra. E aqui a gente chega no novo mantra na neurociência, a variação é a regra. As impressões digitais das emoções são um mito. Antigamente, se você sentisse medo e seu coração acelerasse, e no outro dia sentisse medo e ficasse paralisado, os cientistas achavam que era um erro na medição.
Hoje, a gente sabe que essas diferenças não são bugs, elas são features. São a característica principal da mente. Nosso cérebro evoluiu para ser flexível, não para seguir uma receita de bolo engessada. Quer uma analogia perfeita para entender isso de vez? Pensa num Cocker Spaniel. Se a gente juntar vários cachorros dessa raça, todos são Cocker Spaniels, certo? Mas um pode ter o pelo mais liso, o outro o rabo mais curto, um é gordinho, o outro corre super rápido. Fisicamente, eles variam um absurdo. A palavra raiva funciona do mesmo jeito. Ela não é um evento físico único, é uma categoria enorme. Você pode ter um ataque de raiva gritando e com o coração a mil, ou você pode ter uma raiva perfeitamente válida, onde sua pressão até cai e você fica num silêncio mortal. São manifestações corporais totalmente diferentes, mas moram na mesma caixinha mental. O que nos leva ao nosso ponto final. Seção 5. Como as emoções são criadas. Bom, antes de fechar, a gente precisa falar sobre inteligência artificial, porque hoje em dia a IA consegue olhar para um exame do seu cérebro e meio que adivinhar se você está sentindo nojo ou medo. E aí é muito tentador pensar, haha, a IA encontrou a impressão digital que os humanos não acharam. Mas calma lá, não é bem assim. O que a IA faz é criar um resumo matemático hiperabstrato baseado em milhares de dados. É pura estatística. Esse modelo não é um retrato físico de como seus neurônios estão agrupados. Na vida real, nenhum cérebro sentindo medo se encaixa perfeitamente naquela equação matemática. A biologia real continua sendo maravilhosamente bagunçada e variada. Então, qual é a verdade? A teoria da emoção construída explica. O seu cérebro fabrica as emoções no exato momento em que você precisa delas. Não é um reflexo passivo. O seu cérebro pega os dados do seu corpo agora, tipo seus batimentos e respiração, usando a rede interoceptiva, junta com o que está acontecendo ao seu redor e cruza isso tudo com a sua vida inteira de memórias e aprendizados. Ele constrói aquela emoção na hora, como uma arquitetura dinâmica, só para te ajudar a lidar da melhor forma possível com aquela situação específica. Então, eu quero deixar vocês com essa pergunta aqui. Se as emoções não são inatas, mas construídas, qual é o verdadeiro limite do controle emocional humano? Pensa bem. Se a gente parar de achar que nossos sentimentos são heranças inflexíveis e incontroláveis do nosso passado evolutivo, a gente ganha um poder gigantesco. Entender que o nosso cérebro está ativamente criando a nossa realidade interna significa que, de certa forma, a gente pode aprender a ser o arquiteto das nossas próprias emoções. Que baita poder, né? Fica aí essa reflexão. Um abraço e até a próxima!